Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor José Roberto, voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente contigo para poder compartilharmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas, tanto com você como com todas as pessoas que acompanham os nossos podcasts. Hoje nós vamos conversar sobre a arte de servir a humanidade. Naturalmente, não vamos esgotar o tema e não tentaremos também trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, que é conversar, ouvir, refletir e que a gente possa, de alguma forma, em alguma medida, aprender algo dessas ideias e levá-las para a nossa ação prática na nossa vida, no dia a dia. Esse é um tema bastante amplo, bastante rico e falar sobre servir a humanidade é algo muito profundo, José Roberto, muito amplo. Porém, isso sempre foi uma premissa de vida para todos os filósofos da humanidade, porque o filósofo que busca a sabedoria, busca a verdade, busca se melhorar através dela e, naturalmente, ele serve à humanidade pelo seu exemplo moral. E, naturalmente, o filósofo segue premissas, princípios morais de ação. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para que a gente compreendesse esse processo de serviço à humanidade em base a esses princípios. Sim, Danilo, apesar da grandiosidade implícita nesse tema, os filósofos sempre entenderam que essa é uma atitude natural do ser humano. E é claro, não natural no sentido de naturalmente nascemos com a capacidade de fazer isso, mas que é algo que pode ser aprendido a partir que esse conceito ele também se une a uma intenção, que nós temos de auxiliar outras pessoas e até mesmo apoiado na nossa experiência, porque em algum momento nós auxiliamos alguém em alguma dificuldade ou fomos auxiliados também a superar determinados desafios ou determinados períodos da nossa vida. Então, nós como seres humanos, naturalmente, já temos algumas bases que nos ajudam a compreender todo o ensinamento dos grandes filósofos, dos grandes mestres da humanidade e até mesmo nos seus exemplos de apoio, de ajuda, não somente aqueles que eram necessitados, mas plantando uma semente de uma árvore muito mais profunda e que, quando ela cresce com as suas sombras, é capaz de iluminar tanto aquele que está fugindo do sol, como aquele que busca uma sombra para pensar, para contemplar a paisagem, para ler um livro. Então é interessante, Danilo, que talvez hoje, por alguns complicadores, essa questão de ajudar a humanidade, servir a humanidade, pareça uma coisa muito fora das nossas dimensões. Mas não, nós vemos essa atitude tanto na natureza, como também no exemplo das grandes figuras históricas que floresceram na humanidade, como também até mesmo na nossa vida cotidiana, na nossa vida particular, nós temos ou já tivemos alguns exemplos, desse tipo de situação. E olha só como isso é muito natural, porque quando nós viemos a esse mundo como bebês, nós contamos com o apoio principalmente do nosso papai, da nossa mamãe, mas também de muitas outras pessoas, às vezes um irmão, uma irmã mais velha, um tio ou uma tia, que conforme nós íamos crescendo, eles iam nos ajudando, a superarmos aí a nossa condição natural de bebês, de crianças. Então nós percebemos, que quando nós chegamos a esse mundo, nós somos muito ajudados por outras pessoas, principalmente pessoas relacionadas à nossa família. Mas ainda assim, a nossa família precisou às vezes contar com indivíduos da própria família um pouco mais distantes ou indivíduos que eram designados para que também pudessem dar assistência enquanto nós estávamos nos desenvolvendo. Ou seja, necessitarmos de apoio de pessoas que sejam em algum momento da vida mais fortes, mais inteligentes, mais sábias, já faz parte de uma condição natural do indivíduo humano. O que nós queremos desenvolver com esse tema
é que também algo da natureza humana pode ser desenvolvida para que, através da nossa ação mais consciente, uma ação ilustrada, uma ação educada por princípios, por valores, é possível que nós sintamos, né, através da nossa empatia, da nossa compaixão por aqueles que sofrem, que necessitam, ou de uma certa maneira, a humanidade como um todo pode se beneficiar com a nossa ação e com a nossa ajuda. E olha só que interessante, como mais uma vez nós podemos nos aportar na natureza e na nossa própria experiência para refletir sobre o benefício disso. Porque os nossos maiores, enquanto estávamos crescendo, eles não nos ajudavam com algum segundo interesse. Eles faziam isso por carinho, faziam isso por amor, faziam isso por uma noção de responsabilidade e de dever. E faziam isso também buscando nas suas atitudes, nos seus exemplos, ir nos formando, ir nos educando, ir auxiliando que nós cada vez passássemos de tarefas mais simples para tarefas mais complicadas. Quem é que não lembra, né, da sua mãe, ou do seu pai, ou de algum outro ente querido que nos auxiliou em algum momento, né, a amarrarmos os nossos cadastros do nosso sapato, a colocarmos as nossas roupas, a termos cada vez maior cuidado com a nossa higiene. Olha, menino, lave atrás da orelha. Não sente à mesa sem lavar as mãos. Não brinque de tal maneira que você vai se machucar, ou machucar a sua irmã, ou machucar o seu irmão. Então nós estamos diante, né, Danilo, de uma ação que, conforme ela vai acontecendo, conforme ela vai se desenvolvendo com o tempo, é perpetrada, né, por aqueles que têm um grau de carinho, um grau de amor para conosco, vai também nos colocando em contato com certos conhecimentos, certos ensinamentos e certos cuidados. Então essa atitude, né, Danilo, ela é natural no ser humano. Uma atitude de cuidado, uma atitude de carinho, mas uma atitude que também vai nos tornando cada vez mais aptos para lidar com as situações que acontecem na nossa vida. Desde as situações mais simples, até conforme nós formos desenvolvendo, né, situações mais complexas. Desde tarefas simples e materiais, como, por exemplo, né, amarrarmos o cadastro do nosso sapato, como também a lidarmos com emoções, com sentimentos, com as frustrações, com as dúvidas e com o amor. Então, podemos dizer, né, Danilo, que esse é um princípio do ponto de vista filosófico que já nos faz refletir sobre, da mesma maneira que desde que nós nascemos necessitamos de ajuda de outras pessoas para irmos cada vez mais nos incorporando ao ritmo da vida, com a devida formação, com a devida educação, que vai nos inserindo no nosso meio social, que vai nos fazendo ficar mais confortáveis na nossa ação perante o mundo. Essa ação ela pode ser refletida de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais eficaz e de uma maneira igualmente benéfica, tanto para que o nosso processo de crescimento e aprendizado continue acontecendo, como também, de certa maneira, para beneficiar aqueles aos quais nós voltamos a nossa atenção. Então, esse, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, né, é um princípio que nos apoia, nos fortalece nessa ideia de um serviço que eu como indivíduo, ou nós como grupo, ou nós como sociedade, podemos utilizar para irmos compreendendo e aprofundando as nossas ideias a respeito tanto do natural como do profundo por trás dessa ideia de serviço à humanidade.
E isso, sem sombra de dúvidas, José Roberto, esse serviço à humanidade é uma arte, como nos ensinavam os estoicos. Epiteto, por exemplo, nos ensina, assim como os outros estoicos, a arte de viver. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha dificuldade para amarrar o cadarço do sapato, como várias crianças têm. E há que ter um adulto para nos ensinar a fazer isso, que é algo simples, que a gente depois percebe que é simples. Naquele momento é uma dificuldade. A arte da vida implica em desatar os nós, em saber lidar com as provas, as questões internas, as questões externas também. Tudo isso é uma forma de viver e é uma arte saber viver. Inclusive, Aristóteles fala da tecne, dessa arte do saber fazer as coisas com inteligência, com filosofia, com valores. Em suma, quando a gente pensa na arte, às vezes a gente pode pensar, poxa, eu não sou um artista, não toco um instrumento, não entendo de cinema, de literatura, de poesia, de escultura, mas a arte de viver é algo inerente ao ser humano. Todos nós podemos aprender a viver através da arte. E isso, consequentemente, nos leva a essa arte de servir a humanidade. E por essas razões eu gostaria que você falasse um pouco sobre tudo isso, para que possamos entender melhor. O professor Jorge Ângelo Livraga, assim como nossa professora Adélia Steinberg Guzman, né, de maneiras distintas em distintas situações, sempre colocaram que toda arte, né, começa com um aprendizado. Um aprendizado, uma ciência, um conhecimento que deve se converter em arte. E nós percebemos isso até mesmo na vida dos grandes artistas, né? Todos eles tiveram que começar do aprendizado básico. Ninguém pulou muita etapa não, talvez Mozart tenha pulado muitas etapas. Mas percebemos que um Beethoven, por exemplo, né, teve um aprendizado fantástico com Haydn, por exemplo, e depois ele passou muito tempo, né, na sua composição, imitando ao seu mestre, né, seguindo o estilo ensinado pelo seu mestre, até ele chegar na sua própria identidade musical. Da mesma maneira, né, Danilo, a arte de viver, é isso mesmo. Em algum momento, para alguns elementos, nós precisamos ter um contato com os principais instrutores da humanidade que deram um exemplo, né, mais do que ensinar numa sala de aula, eles deram com um exemplo na sua vida que ficou registrado para a história o que são verdadeiras atitudes humanas, o que são verdadeiros desenvolvimentos humanos. E quando nós falamos de que essa arte de servir a humanidade ela é uma arte, é nesse sentido. Primeiro, há que entendê-la como ciência, para depois aplicá-la como um processo artístico, né? Um processo criativo, um processo de construção. E nada melhor para isso do que estarmos bem acompanhados dos grandes exemplos disso. Então, por exemplo, esses grandes mestres da humanidade, quer nós estejamos falando de um Jesus, quer nós estejamos falando de um Buda, quer nós estejamos falando de um Platão, ou de um Sêneca, ou de um Epíteto, eles foram aqueles que, diante de situações muito complicadas, né, mostraram a devida paciência, mostraram a devida concentração, mostraram os meios para que os melhores objetivos fossem atingidos. E, de certa maneira, dentro da nossa Escola de Filosofia Nova Acrópole, a gente busca replicar um pouco, né, esses bons exemplos da humanidade, retirando-os assim do esquecimento histórico, né, de que os seus ensinamentos são muito práticos. E por que são práticos? Porque o que o ser humano necessita para ter uma vida equilibrada é de um comportamento ético e de um comportamento moral, começando por aplicá-lo em nós mesmos. Por quê? Porque também faz parte do aprendizado. Recolhermos os ensinamentos desses grandes filósofos da humanidade, podermos testar a validade desses conhecimentos, né, desses ensinamentos, desses valores na nossa própria vida, e não sozinhos, né, mas sempre acompanhados principalmente pelo espírito de um Platão, pela inspiração de um Buda, né, pelo valor de um Jesus Cristo, ou de um Sêneca, ou de um Confúcio. Enfim,
esses grandes mestres, né, que apesar de muito tempo tendo se passado, como eles falaram de verdades que vão muito além dos limites temporais, e esses valores, né, chegaram até nós, eles também podem ser vivenciados por nós, para que o nosso comportamento ele seja cada vez mais refinado, para que nós tenhamos uma base de conhecimento, uma base teórica, para que a nossa ação, né, Danilo, quando nós sentirmos que estamos oferecendo algo a alguém, não seja simplesmente uma boa intenção, mas que seja uma boa intenção que se torne uma ação eficaz com base nos conhecimentos que nós vamos alimentando durante a nossa jornada de aprendizado filosófico e também da experiência, né, do know-how, como se diz por aí, termos experimentado a validade e o valor desses conhecimentos e desses aprendizados. Assim, o ser humano ele vai, digamos assim, alcançando uma certa eficácia, né? Ele vai conquistando a si próprio. Aí sim, quando nós, de uma maneira muito natural, vamos também sentindo em nós, né, essa vontade de transmitir algo do que nós formos aprendendo a alguém, seja do ponto de vista teórico ou do ponto de vista prático, nós não só vamos estar fazendo isso de uma maneira de boas intenções, mas vamos estar fazendo isso porque temos um conhecimento, temos as boas intenções, né? Temos também o conhecimento e também temos uma certa experiência, né, do que é que nós queremos dizer, do que é que nós queremos transmitir, do que é que nós queremos exemplificar e do que é que nós queremos quando estamos auxiliando outras pessoas. E mais uma vez, né, Danilo, é um processo natural, é um processo que vai se desenvolvendo. É como quando nós nos desafiamos a criar uma planta na nossa casa, né, a cuidar de uma planta na nossa casa. E nós começamos isso desde semente. Nós precisamos saber que semente é aquela que nós estamos plantando, como cuidar dela, se ela precisa de mais sol, se ela precisa de mais sombra, se ela precisa de mais água, se ela precisa de menos água, para que ela vá saudavelmente desenvolvendo todos os seus processos. De uma semente, ela passa por uma pequena mudinha, e dessa muda ela vai se desenvolvendo, vão aparecendo as suas folhas, ela vai criando altura, se for o caso, ela vai, em algum momento, né, desabrochar uma flor. Então, de certa maneira, né, Danilo, esse conhecimento com o qual nós vamos nos alimentando, esse processo de aprendizado, vai nos dando elementos para que a gente cuide, entre aspas, né, dessas sementes potenciais que sempre é o ser humano, segundo o ensinamento dos grandes mestres, para que cada um, em algum momento, né, possa gerar as suas próprias flores e os seus próprios frutos. E isso, apesar de parecer pequenininho, eu não me sinto auxiliando a humanidade simplesmente porque estou aprendendo a auxiliar as pessoas que estão do meu lado. Mas é justamente nesse exercício que se começa conosco mesmo e se vai ampliando pouco a pouco as pessoas que estão ao nosso lado, que nós vamos desenvolvendo sementes em verdadeiras flores ou em verdadeiras árvores, e algo em nós também vai crescendo nessa proporcionalidade, né, Danilo? Nós vamos cuidando de sementes que vão se tornando pequenas plantas, que vão dando as suas flores e os seus frutos, e isso também vai acontecendo conosco. As nossas flores e os nossos frutos vão amadurecendo. Conforme nós vamos com isso ganhando mais experiência, mais segurança, as nossas emoções, né, vão sendo substituídas por sentimentos de nobreza, sentimentos de unção, orgulho por estarmos fazendo algo do qual a humanidade necessita. Nós vamos aprendendo a aplicar esses elementos com mais eficácia, com muito mais coração, com muito mais inteligência. Aí o nosso trabalho não só vai produzindo plantas, flores, mas também árvores frondosas. E isso também vai acontecendo conosco. Nós vamos refletindo um pouco essa beleza que vamos aprendendo a plantar fora de nós, e nós vamos sentir que também estamos nos tornando
verdadeiros troncos fortes, né, com raízes profundas e com galhos bastante ricos em folhas, flores, frutos e também todo tipo de vida que a gente sabe que as árvores abrigam. Temos um desafio muito grande à frente, José Roberto, quando a gente pensa nesse processo de servir a humanidade. Isso faz com que a gente, às vezes, tenha medo de ajudar, porque temos medo de errar e temos medo do que implica esse processo de ajudar a humanidade, de servir a humanidade. Você citou alguns nomes importantes da história da humanidade e, reforçando esse ponto, quando a gente lembra de Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, Confúcio, Marco Aurélio, Helena Blavatsky, tantos outros filósofos e filósofas, sábios e sábias, enfim, seres de uma envergadura moral, de uma pureza, de um valor que é indiscutível, inquestionável, a gente está colocando uma régua muito alta nesse serviço à humanidade. Nós não temos esse nível. E há outros idealistas também, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Irmã Dulce aqui no Brasil. Enfim, são vários idealistas que têm um coração muito puro, generoso e muitos outros valores que são importantíssimos nesse processo de servir à humanidade. E a gente tem medo porque as pessoas desconfiam daqueles que querem ajudar. As pessoas sempre pensam que há algum interesse por trás das ações. E quando a gente pensa em interesse humano, como nos ensina Sirihan, esse é um bom interesse. Agora, nós não estamos falando aqui de interesses egoístas, mesquinhos, manipuladores. Isso já é outra coisa. O fato é que nós temos medo, às vezes, de querer ajudar, de querer servir a humanidade, em alguma medida, em qualquer grau que seja, por conta do rechaço de outras pessoas. Tem muita gente que às vezes perdeu a fé na humanidade, não acredita mais em ninguém e se fecha nas suas experiências individuais, sem querer ajudar a ninguém, próximo ou distante delas mesmas. E isso é muito importante, José Roberto. Eu gostaria que você falasse desses desafios e como a gente pode superá-los para que a gente não deixe de ser aquilo que nós somos enquanto indivíduos, enquanto seres espirituais, através dessas ações. Ou seja, em alguma medida, podendo ajudar as pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma. Um dos maiores tesouros que o professor Jorge Ângelo Livraga deixou quando ele fundou a Nova Acrópole, né, Danilo, foi a ideia de que o ser humano precisa de grandes ideais. E grandes mesmos e muito distantes, né, porque conforme cada ser humano vai entrando em contato com esse mesmo sol, o sol dos grandes ideais, das grandes ideias, né, cada um vai produzindo a sua própria transformação de vida. Então, esses grandes modelos, né, eles são necessários. Podemos dizer que um dos grandes desafios para essa ideia de servir a humanidade na nossa ação, ainda que ela comece pequena, ainda que ela comece insegura, mas com o aprendizado e a experiência ela vai se tornando cada vez mais algo, sabe, algo de uma fonte de grande felicidade, uma fonte de muita alegria. São de grandes ideais mesmo, são de grandes modelos. Porque nós percebemos, né, que o Sol, por estar tão distante, ainda assim nós não nos deixamos enganar pela sua aparência, né, pela sua aparência pequena no céu. Sabemos que ele é descomunalmente grande em comparação com a Terra e de que a sua ação é muito benéfica para a vida na Terra, a vida da Terra, a vida do sistema solar de uma maneira geral. Então, é uma necessidade que nós, como seres humanos, temos, né, de grandes modelos, de grandes ideais. Os antigos gregos, por exemplo, só vou falar de um pequeno mito, né, que é justamente o mito de Hércules. Esse mito, para os antigos gregos, né, ele não era uma realidade física, mas ele era uma realidade psicológica muito importante. Era uma referência pedagógica tremenda durante muitos séculos da cultura grega, da cultura ateniense, da cultura espartana. E isso por quê, né, Danilo? Isso porque desde a infância, a juventude, os jovens tinham contato através dos seus pais, através dos seus avós, através dos seus educadores, as histórias e as proezas de Hércules. E cresciam, né, desenvolvendo o seu raciocínio e a sua imaginação, refletindo e imaginando, né, como é que poderiam crescer para, digamos, se assemelhar àquele modelo. Ou seja, eles não tinham a nossa necessidade material, né, de ver tão corporificado assim um Hércules.
porque eles tinham o Hércules, né, como uma figura mitológica, mas também uma figura psicológica, uma figura de inspiração, uma figura de avivamento dos próprios sonhos, né, das próprias ideias da grandeza que, como seres humanos, todos nós podemos alcançar. E isso levava dessas ideias a uma vida de autossuperação. Uma vida de autossuperação que em algum momento buscava refletir ou imitar o comportamento de um Hércules, né? Porque Hércules, na sua carreira de herói, né, nos seus 12 trabalhos, sempre que ele matava um monstro, sempre que ele realizava uma das suas provas, uma das suas dificuldades, ele sempre estava, de alguma maneira, salvando uma donzela, salvando um jovem, salvando uma família, ajudando uma cidade, ajudando uma coletividade, levando algum tipo, né, de benefício de modelo, de benefício tecnológico a alguma cidade ou sociedade. Isso para nós hoje não faz muito sentido, né, Danilo? Porque nós carecemos desses modelos. Mas isso para esses antigos povos, os gregos, os egípcios, os celtas, os maias, os astecas, os antigos tibetanos, chineses, japoneses, fazia muito sentido. Essas figuras divinas, para eles, eram muito importantes porque eles eram um ideal elevado ao qual nós, como seres humanos, podemos nos referenciar, não para, através de um processo de fantasia, sairmos pelo mundo matando hidras, né, como muitas vezes demonstra o nosso cinema, mas pelo contrário, para que se tornassem cada vez psicologicamente mais fortes, né, fossem trocando os seus, como você mesmo falou, né, fossem trocando as suas emoções de interesse pessoal pelos seus sentimentos de interesse mais altruísta, as suas ideias de que o mais importante é a minha família, pelas ideias de que a minha cidade, a minha pátria, o meu povo é a minha família. E é interessante que essa dimensão, né, Danilo, é que ia justamente dando a ideia de servir à humanidade. Porque um jovem grego, né, ou um adulto grego, quando eles faziam as coisas que eles faziam, não é pensando no seu benefício pessoal, ou no benefício da sua família, ou no benefício do seu grupo político, ou no benefício do seu grupo religioso. Pelo contrário, eles iam percebendo, né, que ser um herói, né, um herói vivo, um herói ser humano, não mais semidivino, mas um herói humano, é ir superando principalmente essas dificuldades, a dos interesses mesquinhos e interesses pessoais, para ir sentindo que não simplesmente está ajudando ao mais próximo, mas que está sendo útil à sua cidade, exatamente como Hércules. E que nesse serviço à cidade está também servindo à humanidade. O grego, o egípcio, o celta sentiam que estavam plantando uma semente e que essa semente não iria ser simplesmente uma planta com uma flor, mas que a semente ela seria uma árvore com raízes muito profundas e com uma copa gigantesca, capaz de abrigar muitas outras pessoas. Então é uma diferença de mentalidade, né, Danilo, com a nossa época, porque nós não temos mais esses mitos, nós não temos mais esses heróis. Consequentemente, a nossa mentalidade ela carece dessa estatura, diferentemente desses povos. E quero que você entenda, né? Quero que vocês entendam que não é que eles não tivessem defeitos. Alguns tão ruins quanto os nossos, alguns piores do que os nossos. Mas a par disso, né, Danilo, junto com os seus defeitos que todos nós temos, eles também tinham esses grandes ideais refletidos através dos seus deuses, das suas deusas, dos seus heróis e das suas heroínas, que os inspiravam a ir superando as dificuldades que são próprias do cotidiano, da sobrevivência, das dificuldades pessoais e familiares e sociais, e ir se colocando, como você mesmo colocou, né? Um degrau acima nessa régua. Então é interessante até, né, Danilo, como você mesmo mencionou, que as figuras hoje que muitas vezes nós poderíamos utilizar como pequenos modelos humanos de auxílio à humanidade, são muito mal compreendidas, né?
se pensa de uma Irmã Dulce ou de uma Madre Teresa de Calcutá que, em princípio, sofreram muito para fazer o que faziam e que, de certa maneira, fizeram essas coisas porque não tinham outra coisa melhor para fazer. Mas isso também é um reflexo da nossa mentalidade sem grandes ideais, né? Sem grandes modelos, porque esses indivíduos, assim como também um Einstein, né, muito dedicado à sua busca científica, com fins e propósitos humanitários, assim como um Immanuel Kant, né, que também desenvolveu exemplos belíssimos do que é a razão humana e como utilizá-la para irmos superando as nossas debilidades. Hoje são todos tidos como uma espécie de devaneadores que por acaso deram certo. E isso não é muito inspirador, né, Danilo? E muitas vezes, quando nós vemos na nossa forma de arte, arte moderna, né, cinemas e livros, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito resistente, uma pessoa muito persistente, sempre vemos enfatizado junto com isso alguma espécie de traço antissocial, de traço criminoso. E isso também acaba puxando a nossa mente para cuidar dos nossos interesses e não nos arriscarmos nessa tarefa gigantesca e impossível, quase de enfrentar um dragão, de podermos irmos nos tornando melhor para melhorarmos a nossa humanidade através desse sentir que estamos servindo a humanidade. Mas isso é um engano, né, Danilo? É uma perda. É algo que, justamente pelo processo de aprendizado, é possível o ser humano ir reconstruindo com base em fundamentos mais sólidos, fundamentos mais corretos, que inspiram o ser humano a ir superando as suas deficiências, inspiram o ser humano a ir se entregando a uma rotina de estudo e de aprendizado para saber quem é ele como ser humano, quem é aquele ao qual ele pode ajudar, né, de que maneira correta ele pode ajudá-lo, para que tanto eu mesmo como aquele a quem eu apoio possamos nos tornar cada vez mais livres, cada vez mais felizes e cada vez sentindo que temos o destino na nossa mão e a nosso favor. Agora, para encerrarmos, José Roberto, é importante que a gente reflita sobre o trabalho voluntário como esse serviço à humanidade. Ele começa com algum trabalho voluntário. A gente, às vezes, pensa que ajudar a humanidade começa em atos muito grandiosos, em ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos fazer isso. E o fato de a gente pensar que não consegue ajudar a humanidade traz implícito a ideia de perdermos a fé em nós próprios, porque nós somos a humanidade. Não podemos perder a fé em nós próprios enquanto indivíduos, enquanto potência de virtudes e valores e daquilo que a gente pode oferecer para o mundo em que vivemos. E o trabalho voluntário, ele é um princípio básico, é uma ação inicial onde a gente pode ajudar as pessoas que estão próximas a nós, nos ajudarmos também, porque, como você bem colocou em algum momento da sua fala, a gente não nasce pronto, a gente está se transformando, se melhorando, se potencializando e ficando prontos para agirmos melhor. Então, na sua mensagem final, gostaria que você trouxesse essa ideia da importância do trabalho voluntário que cada um de nós pode fazer e da filosofia também desse aspecto de reflexão de profundidade através desse já mencionado trabalho voluntário, para que todos nós possamos sair beneficiados dele através dessas inúmeras, esplêndidas e tão especiais experiências que podemos ter. Sim, Danilo, e eu acho que a gente pode começar, né, lembrando que esse é um preceito muito difundido hoje na ciência, mas infelizmente ainda não alcançou as nossas ciências humanistas, né? Hoje se sabe, por exemplo, né, através do conhecimento que explora a natureza dentro da moderna teoria do caos, que diz de uma maneira muito poética que todas as coisas estão interrelacionadas. Então tem aquela frase muito bonita, né, muito poética, que diz que se uma borboleta bate as asas em Nova York, chove em Xangai. Esse mecanismo, né, ele não é tão facilmente perceptível pela nossa razão, mas ele é estudado pelas grandes mentes do nosso século, né, e aceito isso como uma realidade sem a qual as leis da natureza, o universo não faz sentido. Então, é necessário, como estávamos dizendo um momento atrás, é necessário sim um aprendizado
porque nós nascemos com certas tendências, nascemos com certos instintos que precisam ir sendo pouco a pouco conhecidos por nós mesmos, de uma maneira muito inteligente, sem culpa, sem remorsos, né, sem autopiedade, mas para que a gente conheça o nosso inimigo interior e possamos também desenvolver outras sementes que temos dentro de nós, que são as nossas virtudes e os nossos valores. Né, para que o que há de mais belo e mais humano em nós possa repousar sob a sombra desta árvore, sem ser demasiadamente perturbado pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos interesses egoístas e os nossos egoísmos. Eu sou egoísta, né, Danilo? Você também é. E é bom reconhecer isso, porque com isso nós vamos trabalhando isso. Não lutando contra o nosso egoísmo, mas buscando desenvolver aí as nossas qualidades opostas, a cordialidade, a generosidade e a cortesia. E esse relacionamento entre eu e você, né, esse relacionamento entre nós, nos ajuda com isso. O contato com outros seres humanos, né, nos faz percebermos o quanto isso é difícil e por que a humanidade, composta por N bilhões de pessoas, né, está passando pelas dificuldades em que está. Né? Então é interessante que o voluntariado ele vai nos dando essa visão prática de que precisamos um do outro, né, para que a gente vá exercitando o quê? Exercitando a cortesia, compreendendo as nossas debilidades, as nossas fragilidades. Então, esse é o benefício de um voluntariado filosófico, como nós buscamos trabalhar e desenvolver em Nova Acrópole. E é muito interessante, né, que as mesmas objeções que muitas vezes te colocaram a mim. Mas isso não é forçar a natureza do ser humano? Somente se o ser humano buscar encarar esse apoiar ao outro ou conviver com o outro de uma maneira superficial, para fazer uma boa figura. Quando ele parte de um conhecimento interior, que assinala sem sombra de dúvida, olha, eu tenho egoísmos, eu tenho medos, eu tenho dúvidas e tenho inseguranças. Pronto, reconheci o meu pior inimigo que vive dentro de mim. Aí um processo de pedagogia filosófica, em que nós vamos reconhecendo o valor do ensinamento e do exemplo dos grandes mestres da história. Vamos reconhecendo o valor de símbolos e mitos também na formação do ser humano. Com isso, naturalmente, né, Danilo? Com esses grandes ideais, naturalmente nós vamos buscando melhorar o nosso comportamento desde dentro. Né? Nós vamos buscando combater os inimigos dentro de nós mesmos. Então a convivência não vai ser uma mera aparência, vai ser um esforço de amigos, de companheiros, de mestres e de discípulos, todos trabalhando juntos, né, para que, em conjunto, nós possamos nos sentir cada vez mais fortes, cada vez mais unidos, cada vez mais amigos porque todos lutamos contra os mesmos monstros, as mesmas hidras e os mesmos fantasmas. Né? E o trabalho voluntário nos ajuda muito nisso, né, Danilo? Seja o trabalho voluntário que fazemos dentro de Nova Acrópole, ou seja o trabalho voluntário que nós fazemos quando limpamos uma praça, quando levamos alimentos para uma instituição beneficente, quando nós buscamos desenvolver algumas atividades lúdicas com jovens, com crianças. Nós não só vamos exercitando isso entre nós, como vamos exercitando isso com as pessoas ou os lugares que visitamos. Nós vamos fortalecendo isso internamente, tanto individual como grupo, como também externamente. E por uma lei, né, Danilo, que é estabelecida pela própria natureza, com isso, no nosso coração, na nossa inteligência e na nossa compreensão, nós somos essa pequena borboleta que estamos batendo as asas. E sabemos que os benefícios disso, por mecanismos que nós não sabemos definir exatamente, refletirá no futuro, de alguma maneira. Talvez não um futuro em que as nossas mãos estejam presentes, mas que as nossas mãos ajudaram a construir. Inclusive, né, Danilo, nas nossas ações, nas nossas oficinas, nas nossas aulas de voluntariado, hoje nós trabalhamos algo que já é muito aceito hoje em dia, né?
de que quando nós fazemos um benefício, quando nós plantamos uma pequena muda num jardim, quando nós limpamos com o coração e a nossa atenção presente uma janela, quando nós levamos auxílio a alguém que esteja necessitado, seja fisicamente ou seja emocionalmente, nós não estamos fazendo por aquela pessoa, ou por aquele animalzinho, ou por aquela semente. Nós estamos fazendo em benefício da natureza. Então, essa é uma mentalidade que tem regido aí a nossa atividade como voluntariado, né? Eu não faço por você, eu faço pela natureza. Eu não faço por mim, eu faço pela natureza. Ora, nós podemos perfeitamente refletir esse pensamento numa outra forma que é muito maior do que nós. Eu me alimento de ideais e com isso busco ser melhor. E na minha ação generosa, na minha ação consciente, na minha ação atenta, ainda que ainda possua alguns erros próprios da minha imperfeição como ser humano, é uma ação que eu faço, né, em espírito, em benefício da humanidade. E isso é algo muito, muito interessante, né, Danilo? Porque eu sempre gosto de repetir para os alunos aos quais eu dou aula. O universo não é mental? Então, a partir do momento em que eu penso que assim é, nada mais estou fazendo do que refletir uma grande lei do universo ou uma grande lei esotérica transmitida até nós por esses grandes povos. A construção de um universo, a construção de um mundo, a construção de uma sociedade melhor e a construção de um futuro começa sempre na maneira com que eu penso, na maneira com que eu reflito naquilo que eu estou fazendo, porque o universo ele é mental. Assim, terminamos o nosso podcast de hoje, novamente agradecendo a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Eu que agradeço a honra de estar aqui em sua companhia e compartilhar algumas ideias filosóficas com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, José Roberto. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Sinfonia número 3 em Fá maior, Opus 90, terceiro movimento, Poco Allegretto.